Olá pessoal, sou Johnny da Silva Carvalho. Esse canal desse vídeo é Odocracia Literária. Esse vídeo é de reflexão literária com o tema: você cristão é convencido ou é de fato uma pessoa de direita? Uma pergunta. É uma pergunta que foi feita para você se de fato é uma pessoa de direita ou uma pessoa que se diz de direita, mas os seus fundamentos não estão bem estabelecidos na direita ou no conservadorismo, sendo muito superficial na sua cosmovisão política. Esse vídeo de reflexão literária vai ajudar você a ter um conhecimento mais sólido sobre o que é ser de direita, de forma racional e lúcida. Esse vídeo vai ajudar o cristão que já se considera de direita, para fortalecer a presença dos cristãos na participação pública em nossa sociedade. A direita é a fronteira pela qual que impede que o cristianismo seja totalmente eliminado no espaço público. Não sejamos ingênuos. Eu sou caperiano, eu não sou ideologicamente de direita, eu não sou conservador no sentido político do termo. Tenho uma teologia pública de Abraham Kuyper, que possui características progressistas e conservadoras na sua composição de suas ideias, sem se perder nos reducionismos e nos perigos das ideologias de esquerda e de direita. Mas sou uma pessoa muito inteligente, eu não posso me dar o luxo de desligar da realidade. Segundo o que eu entendo, mais viável para minha postura cristã conservadora é de que devo ser mais pragmático, em que na prática, pelo amor dos valores cristãos conservadores, eu me inclino muito mais à direita. Na direita eu consigo convergir e ter liberdade para ser cristão conservador. Na esquerda, ser cristão conservador é impossível. Ou melhor dos cenários, com grandes conflitos internos, o cristão conservador vai enfrentar estando dentro da esquerda. Sou inteligente, tenho conhecimento que reconhecer que na direita eu posso ter muito mais liberdade para ser um cristão conservador. Isso não é isso aqui que estou falando. Isso é questão de lógica e postura pragmática. Pode ser uma imensa ofensa para alguns, mas eu, como um entendimento que eu tenho, eu voto na direita. Eu não voto ninguém na esquerda. Para ser de direita no Brasil é difícil, porque vivemos uma sociedade dominada pela hegemonia de esquerda na opinião pública, nos espaços de influência social, intelectual e cultural. Dito isso, vamos de reflexão literária. Durante esse vídeo eu vou explicar, na verdade nessa parte desse vídeo vou comentar as três principais posições da linha da direita, começando pelo conservadorismo. Os conservadores, eles valorizam o tecido social da sociedade, as tradições, as convenções, a pluralidade, as instituições que já passaram pelo tempo na nossa sociedade. E se opõe o conservadorismo, é antirrevolucionário, é contra a revolução que vai romper com o tecido social. Qualquer mudança necessária, qualquer reforma na sociedade vai
vai ser feita de forma mais prudente, devagar. Não em forma de revolução armada, uma revolução violenta que vai destruir o tecido social. Vai ser uma mudança de reformas pela política da prudência, O conservadorismo promove reformas através da prudência, transformações sociais através da prudência, não pela revolução, para preservar as convenções, as eleições, a pluralidade das instituições. Aquilo que foi passado pelos nossos antepassados. O conservador preza pela tradição, preza pela integridade do tecido social, do organismo social, e também tem um ceticismo político, que é uma postura prudência política para desconfiar qualquer coisa revolucionária ou personalidade que iria transformar a sociedade totalmente sem observar a prudência, o cuidado com o tecido social. Mesmo que o projeto diz ser conservador, mas o conservador vai julgar pela ótica do ceticismo político. Um projeto que está posto, ou uma personalidade, vai julgar conforme a luz da prudência da política da prudência do conservador. O liberalismo é uma outra visão da direita que converge com o conservadorismo na questão do livre mercado, do liberalismo econômico. O liberalismo tem maior valor ao indivíduo como centro e raiz de toda a organização social. O liberalismo defende a propriedade privada, a liberdade de expressão, liberdades individuais, o livre mercado, o Estado mínimo, os direitos humanos, a liberdade religiosa. O liberalismo é o que melhor defende o capitalismo. O capitalismo é a base da liberdade que o liberalismo defende. O socialismo está fora de constituição. O socialismo é opressão, é regime totalitário, é o que coloca o fim às liberdades das pessoas, que acaba abolindo a propriedade privada. O liberalismo é isso, defende a propriedade privada, que é algo valioso, a liberdade das pessoas, para liberdades individuais, liberdade econômica e tudo mais. O liberalismo desconfia todo tipo de intervenção, intromissão do Estado contra a economia, contra as liberdades individuais. Quando tem muita intervenção, existe caminho que vai caminhando para o socialismo. Aí o liberalismo é contra o socialismo. Porque o socialismo é contra o capitalismo, então não tem como, né, gente? E uma coisa que é pouco falado num debate na internet por aí, que o liberalismo ele se opõe ao socialismo, ao regime autocrático, se opõe à escravidão, ao totalitarismo, ao fascismo, ao nazismo, à ditadura e o comunismo. Enfim, falar sobre a última posição política das três principais, a última, que é o anarcapitalismo. Embora que eu acho que não é interessante o cristão conservador. O cristão conservador considera o papel do Estado para frear o pecado do ser humano, porque o ser humano é pecador, precisa frear seus pecados, que vai contra a ordem social, precisa do Estado, na minha opinião, do cristão conservador. Mas estou passando esse conhecimento porque tem, né? Tem gente que é anarcapitalista, libertário, faz sentido eles ser anarcapitalista, mas no sentido cristão do termo é meio estranho, né? O cristão apoia o Estado, mas deixando isso para lá, vamos deixando para falar agora, vamos falar a imitação do anarcapitalismo.
O anarcapitalismo é uma sociedade sem Estado, mas com livre mercado, com liberdades individuais, os indivíduos sendo contemplados por essa linha. A linha do libertarianismo. Os libertários veem o Estado como um agressor e usurpador do indivíduo, quando a sua liberdade como pessoa individual, como a sua liberdade econômica. Eles consideram, os anarcapitalistas, os libertários consideram o imposto como um roubo, literalmente, como um roubo. E consideram os políticos como os bandidos, como os criminosos. O Estado é o maior agressor e criminoso, na visão dos libertarianismo. Tem os princípios que norteia as ideias do libertarianismo, do anarcapitalismo, que é autopropriedade, o corpo do indivíduo, e a propriedade material, que é a propriedade do indivíduo, que deve ser protegida para essa sociedade libertária, pelo anarcapitalismo. E vai ter uma ordem. A ordem que vai ter lá que a ordem do anarcapitalismo vai considerar válido que haja hierarquia, mas em contexto que somente o livre mercado vai ter tribunais privados formarão leis que serão uma ordem exigida pelo mercado, sem o Estado, totalmente sem o Estado. Então são as três posições de direita que eu passei aqui. Destaquei aqui que o liberalismo, o conservadorismo, eles podem convergir. O conservadorismo convergir com o liberalismo, pensando no liberalismo econômico. O cristão é mais interessante o cristão alinhar esses dois, o conservadorismo e o liberalismo, mas o anarcapitalismo, o libertarianismo, eu acho meio estranho, porque ele não exclui totalmente o Estado. O Estado é necessário para frear o pecado do ser humano, o pecado do homem, que é pecador. Então ele precisa do Estado para frear o mal do homem. É nessa colocação, pode discordar de mim se você é libertário, mas essa a posição que eu tenho. O Estado é necessário para frear o mal. Essa foi dar a explicação das três principais linhas da direita. E aí, pessoal, agora vamos indicar livros para você ser cristão de direita de verdade pelo conhecimento, não pelo convencimento. Começar pelo livro O Mínimo sobre o Conservadorismo. Você precisa saber o básico sobre o conservadorismo. Você se basear na sua visão de direita no conhecimento, não pelo achismo, pelo conhecimento superficial sobre política. Vou citar uma parte do livro, do Bruno Cachagin, O Mínimo sobre o Conservadorismo, de Bruno Cachagin. Vamos começar a falar a citação desse livro. Abre aspas. Outro erro típico cometido por gente que até bem intencionada, mas que não está acostumada ao jogo político e que muito menos conhece profundamente as bases do conservadorismo, taxar certos assuntos como pauta de esquerda e se recusar a discuti-los e a defendê-los seriamente. Verdade seja dita, não existe assunto que seja monopólio de uma determinada ideologia. Não existe assunto socialista ou liberal ou conservador. Existem perspectivas e abordagens socialistas, liberais e conservadoras sobre diversos assuntos. Assunto que não tem dono. Esse é o outro erro que muita gente comete de forma reiterada e assim aceitam que os adversários monopolizem retoricamente os assuntos, que ditem os termos do debate e da agenda política. Não é só isso.
sem perceber o erro que cometem. Muitos negligenciam e atacam pautas valiosas para o conservadorismo, porque os adversários assumiram como se as suas fossem. Página 27 e 28. Eu vou abrir aqui a página para deixar mais claro o que ele falou aqui nessa explicação dele. Essa parte para ficar mais claro, eu vou colocar. Vou mostrar aqui, ó. Eu vou falar essa parte aqui, ó. Vou falar para deixar mais claro, só para você entender. Ó, proteção ao meio ambiente, pobreza, racismo, minorias, povos originários são alguns exemplos notórios que agendas negligenciadas ou atacadas como sendo causas esquerdistas. Na verdade, não são causas esquerdistas esses temas. Isso é caro também para o conservadorismo. Só que, como ele falou, a abordagem é a abordagem e perspectivas que vai ser socialista e comunista, conservador, abordagens e perspectivas que vai ser socialista, não um tema, perspectivas e abordagens que vai ser, não é o tema em si. Eu recomendo esse livro aqui. Outra recomendação de leitura para você cristão de direita é Reflexões sobre a Revolução na França, do Edmund Burke. Vamos ver aqui a frase desse livro aqui, do Edmund Burke. Todas as reformas, abre aspas, todas as reformas que fizemos até hoje respeitam o princípio da referência ao passado, espero o melhor. Eu sou convencido que todas as que possamos realizar no futuro estejam cuidadosamente construídas sob precedente, autoridade e exemplos análogos. Feche aspas. Página 53. Isso aqui explica a política da prudência do conservadorismo. Não é só isso, não é só essa frase. Esse livro vai introduzir no Ocidente o pensamento conservador. Ele é o pai do conservadorismo. Esse que é o precursor, é o que iniciou o pensamento conservador, que esse livro aqui é o precursor do conservadorismo. Edmund Burke é o pai do conservadorismo, e que iniciou o conservadorismo no Ocidente através da crítica da Revolução Francesa, que a Revolução Francesa foi uma revolução revolucionária, sanguinária, e destruiu a sociedade, não respeitou o organismo, as tradições, as convenções, destruiu tudo, acabou com tudo. A Revolução Francesa, uma revolução muito violenta, que perseguiu a Igreja Católica. A Revolução Francesa foi uma revolução com muitos problemas. Foi muito terrível. Não respeitou o organismo social. Foi uma ruptura, destruição de todas as bases que eram existentes naquela sociedade na França. Destruiu as bases que eram bases que eram passadas pelos antepassados. Em nome da revolução, do iluminismo, dessa revolução francesa que é anti-Deus, destruiu tudo aquilo que foi construído pelos antepassados, acabou com as tradições,
começou do zero, destruiu tudo, começou do zero. Isso é a crítica que o Edmund Burke fala contra a Revolução Francesa, que ele aí que inicia o pensamento conservador, um pensamento que vai falar que pode ter transformações sociais e reformas, mas através da prudência, de forma mais lenta, que não destrói a sociedade, não destrói o tecido social, não destrói as tradições, as convenções, as instituições, que seja na prudência, não pela revolução violenta, que ia destruir tudo de uma vez, acabar com tudo, começar do zero. É muito importante ler esse livro aqui, do Reflexões sobre a Revolução da França. É isso aí, do Edmund Burke. É isso aí. E o livro que eu vou indicar, a terceira leitura, é As Lições de Victor von Mises. Você já ouviu falar, mais Mises, menos Marx, né? Então você, as lições de Mises vai servir para você conhecer o básico de economia. Economia, ele é liberal, é do conservadorismo, o Mises, o liberalismo da escola austríaca de economia. É muito importante pegar a escola de economia mais racional do que o socialismo, que o comunismo, marxismo, né? O marxismo não é segredo de ninguém, cristão conservador, que é ruim demais. É um regime terrível que pode gerar na sociedade. Então vamos falar essa frase desse livro, As Lições, para você conhecer sobre economia, básico de economia. Básico de economia, gente. Para conhecer economia, sobre você vai conhecer capitalismo, socialismo, dimensionismo, inflação, intervencionismo. É isso aí. O que eu vi aqui é isso aí. Então vamos falar sobre a frase desse livro aqui. Bora. Abre aspas. Do mesmo modo, quando em nossos dias o governo aumenta a quantidade de papel moeda e a consequência é a queda progressiva do poder de compra da unidade momentária e a correspondente elevação dos preços. Isso se chama de inflação. Fecha aspas. Página 105 e 106 desse livro aqui. Então, o dinheiro perde valor quando vai a inflação acontece. Esse livro vai dar base do conhecimento básico de economia. Esse livro de Mises é uma base, algo básico de economia. Você vai ter que as pessoas não têm conhecimento básico de economia. Quando você imprime dinheiro loucamente, você vai imprimir dinheiro no governo loucamente na economia para injetar dinheiro. Quando o governo gasta muito dinheiro, gasta mais do que arrecada, ou imprime dinheiro para ter mais dinheiro. Isso vai aumentar a oferta de papel moeda e vai aumentar os preços das coisas, porque é a inflação, que é algo artificial, não é a riqueza que está sendo gerada, é um aumento de papel moeda. Isso vai gerar inflação e o poder de compra do cidadão vai diminuir. Esse é o perigo que o Estado, de forma deliberada, ele cria a inflação através da oferta de aumentar a impressão de moeda sem estar relacionado ao lastro, à produção de riqueza, mas aumento de oferta de moeda. Jogar mais dinheiro, não imprimir dinheiro, uma máquina de impressora de dinheiro vai imprimir dinheiro loucamente na sociedade, na nação, e vai diminuir o poder de compra do cidadão e vai aumentar a inflação. Aí já vivemos isso no Brasil.
na época da inflação, que é muito grande, porque imprime muita moeda, muito dinheiro na economia para manter os gastos além da arrecadação, mas é uma forma errada, tola de gerar riqueza. Não gera riqueza imprimir dinheiro, gera riqueza é a produção que gera riqueza, não a impressão de dinheiro. Por isso que o Brasil passou com uma inflação muito alta, perda de dinheiro. A gente sabe, o brasileiro sabe que é viver uma sociedade que teve uma grande inflação. Ele vai falar sobre socialismo, capitalismo, socialismo, intervenção. O Brasil tem muita intervenção na economia. Ele vai falar isso, é da linha do liberalismo econômico, do Mises, especificamente da Escola Austríaca de Economia. É isso aí. Olá pessoal, continuando a nossa reflexão literária, reflexão que só tem referência em livros do conservadorismo. Vamos falar sobre esse livro aqui, é importante para você ler, é o Breve Manual de Conservadorismo do Roosevelt Kirk. É muito bacana. Roosevelt Kirk, ele é americano. Tem esse manual para você saber o básico sobre o conservadorismo. Então, um pensamento consistente, ser um cristão de direita, de conhecimento, de uma mente engajada no conservadorismo, não pela superficialidade, porque eu sou convencido, mas é aquilo que eu conheço. Então, vamos falar sobre uma frase do livro do Roosevelt Kirk, do Pré-Manual de Conservadorismo. Abre aspas, em resumo, a propriedade privada é essencial à liberdade. Fecha aspas. Página 86. Esse livro aqui, você vai saber o básico sobre o conservadorismo. Então, eu vou falar as partes que vai ter nesse livro aqui. É top esse livro. A parte vai falar sobre a essência do conservadorismo. O conservador é a fé religiosa. O conservador é a consciência, o conservador é a individualidade, o conservador é a família, o conservador é a comunidade, o conservador e o governo justo, o conservador é a propriedade privada, o conservador e o poder, o conservador é a educação, a permanência e mudança, o que é república. Esses aqui são os tópicos do livro que trata o que está dentro do pensamento conservador, o conservadorismo, que o Roosevelt Kirk vai explicar no livro. Leia, é para fazer o básico, para não cair na superficialidade. Basicamente isso, e vai ter mais indicações de leitura. Vou falar o último livro, não menos importante, o quinto livro dessa indicação da reflexão literária é o Anti-Woke, do Jonas Pressan. O Anti-Woke. Você já viu essa bandeirinha uma vez, né? De São Conservador de direita, que é a cultura woke. Essa bandeirinha aqui, essa bandeira colorida, é do wokeismo mesmo. No livro fala da expressão wokeísmo, mas também pode falar wokeísmo, tanto faz. Você percebeu que a cultura woke é terrível aos que são de direita, que se esconde de pautas sociais, na verdade é um viés político de vários problemas contra que entendemos como liberdade das pessoas. E na verdade não é, parece ser bom ser woke na superfície, mas na profundeza você vê na prática é contrário também à fé cristã também. A gente pode ter empatia para as minorias, pelo menos favorecidos, não na forma dos outros. Os outros vai o caminho totalmente oposto do cristianismo
E a abordagem deles é terrivelmente errado. Eles têm abordagem. Como eles... não é o que falam que é a favor, mas o que eles aplicam é a sua ideologia. A aplicação da ideologia é um problema. Através do cancelamento. O movimento identitário é que mais persegue os cristãos hoje em dia. Pode prender pastores com suposto misoginia ou homofobia, racismo. Identitário tem mais força de perseguir os cristãos do que o comunismo mesmo, por exemplo. Infelizmente, o identitarismo é uma arma contra os cristãos conservadores hoje em dia, infelizmente. Que é usado contra nós, cristãos conservadores. Vou falar a frase desse livro do Jonas Pressan. Jonas Pressan. Vamos lá. Abre aspas. O significado estrito de woke seria consciente. Vamos falar de novo. Abre aspas, frase. O significado estrito de woke seria consciente. Consciente de quê? Ora, de problemas como desigualdades sociais, sexismo, racismo, homofobia, consciência de privilégio branco, do privilégio heterossexual e do privilégio masculino, etc. Fecha aspas. Página 26. Você percebeu que tem ideias identitárias, que são ideias que parecem ser bonitas na superfície, na aplicação, na prática. É um caminho de cancelamento, de perseguição política, com os pensamentos de direita, né? Você não vê nenhum um ativista de esquerda falar que a direita é boa, não. Todo o pessoal de direita é fascista, para a minha visão deles. É fascista, homofóbico, racista, sexista, transfóbico. É uma arma política contra os conservadores. Esse livro é essencial para a gente ter um pensamento consistente contra a cultura woke. A cultura woke é uma cultura perigosa contra a nossa fé cristã tradicional. Aí tem que ter esse conhecimento. Você percebeu que a gente não estou falando que a gente tem que ser racista, ser homofóbico, ser transfóbico, ser contra a mulher. Não, tô falando isso. Mas não tem nada disso. Mas é a maneira que é aplicado essa luta social. A luta social é problemática, a aplicação dessa luta. A luta vai contra as liberdades individuais, contra a liberdade de expressão, liberdade religiosa. A aplicação é errada, da cultura woke é errado. A aplicação. Não é o sentimento a favor das minorias que é errado, mas é a aplicação que é errado. O certo o cristão não ser o woke. Totalmente não ser o woke, o cristão. Ele não deve seguir esse da cultura woke, do identitarismo, na linha progressista. Esse livro é importante. Esse livro não é menos importante, é importante, que faz parte da guerra cultural. A gente lê esse livro aqui. O cristão conservador, querendo ou não, já envolve na guerra cultural. Infelizmente, já envolve na guerra cultural. Esse livro, essa parte, eu vejo na página 26, a frase que fala do significado estrito do woke, que seria consciente, esperto. Então, essa parte importante do livro do Jonas Pressan, do Anti-Woke. Conclusão. Mesmo eu não sendo de direita de forma ideológica, de forma política do termo, reconheço que na direita tem muito mais espaço para nós cristãos conservadores, pensando de forma pragmática. Mas também não posso estar em cima do muro
e ser isentão. Tem situações que estar em cima do muro já é uma posição ao lado do maligno, do próprio diabo. Eu não sou isentão, por isso me inclino muito mais à direita. Eu voto na direita. Eles cristãos de direita, infelizmente, que são alvos desse vídeo, e esse conteúdo tem um propósito de que eles sejam melhores conhecedores na própria linha política de direita, no caso, pelo conservadorismo político. Sinto um certo orgulho em saber que o evangelicalismo no Brasil, os evangélicos são predominantemente de direita, embora faltem em muitos o conhecimento e leitura sobre o conservadorismo. Eu gosto quando a igreja é evangélica, os cristãos são mais à direita. Eu gosto disso, tá? Mas então, a gente tem que reconhecer isso, gente. Reconhecer isso. Porque, entendeu? Porque eu sou pragmático. Eu não posso ter uma postura que vai contra a realidade. A realidade está mostrando que é isso. Isso é isso. Na realidade tem que ser assim, na realidade. Felizmente ou felizmente tem que ser assim. Esse vídeo te ajudou para ser um cristão e conservador de direita para melhor? Esse vídeo ajudou? Se ajudou, amém. Graças a Deus. Eu vou falar uma coisa importante. Apesar que eu não seja conservador no sentido de forma ideológica no termo, o conservador ele não pensa que o conservadorismo é uma ideologia. Não é uma ideologia na visão do conservador. Não é uma ideologia, mas eu não tenho um pensamento ideológico de direita não, mas tem uma coisa importante que vou falar. Muitas coisas do conservadorismo que eu li, eu não tenho quase nada que eu discorde do conservadorismo, quase nada que discorde do conservadorismo, tanto do Edmund Burke, os autores conservadores. Eu não consigo discordar muita coisa não. Quase concordo com tudo, quase, para não dizer tudo, eu concordo quase tudo. Então, você vê que em minha mente ele converge muito das ideias do conservadorismo, não sendo de direita ideologicamente, mas converge muito com o conservadorismo. Então, o vídeo vai encerrar agora. Obrigado pela audiência, deixa até aqui esse vídeo. E o lema do canal é: toda literatura é proveitosa enquanto se lê para a glória de Deus. É isso aí, pessoal. Seja um cristão de direita conservador, melhor conhecendo a ideia, não sendo apenas que é convencido, mas também que conhece que é de direito de fato, da mente conhecedora, não apenas superficial, mas de forma verdadeira e real. Dá um like no canal, se inscreva no canal, ative o seu sininho para receber as próximas notificações no meu canal. Até a final você verá outros vídeos no canal aqui no YouTube.